O mundo com certeza vai acabar, mas isso não será tão cedo. E este não é mais um vídeo espiritualista que tenta te pegar pelo medo de um colapso ou de um grande cataclismo. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Este é mais um vídeo respondendo perguntas que vocês deixam aqui nos comentários. A primeira pergunta de hoje é do PD Drop. Nickname PD Drop. O que a espiritualidade diz a respeito das previsões científicas sobre a Terra, sobre o fim da Terra e do sistema solar? Caso aconteça, o que ocorrerá com os espíritos que aqui habitarem? Veja, com certeza o destino da Terra já está traçado. Como tudo no universo que está sujeito à lei da impermanência, principalmente nesta dimensão física, dimensão densa, onde as formas se renovarão constantemente. Isto vale também para mundos, planetas, galáxias e até universos. Então, o destino do Sol, esta estrela que nos dá a vida em tantos aspectos, o Sol é uma estrela que está há mais de 4,6 bilhões de anos transformando hidrogênio em hélio por meio do processo de fusão nuclear. Isso libera uma grande quantidade de energia que recebemos na forma de calor, mas esta energia também se expressa em várias dimensões, atuando em todos os planos espirituais. Aqui no plano físico, conhecemos, a própria ciência nos explica a importância da luz solar. Sem ele, não há vida. E o Sol, portanto, tem um combustível definido. Todas as estrelas têm. Mas daqui a alguns bilhões de anos, o Sol está chegando mais ou menos no meio da sua vida útil, digamos assim. O Sol esgotará o estoque de hidrogênio e ele, aos poucos, irá se expandir e sua órbita e sua extensão, seu perímetro, chegará à órbita de Marte. O Sol se tornará uma grande gigante vermelha e depois se tornará uma estrela pequena, uma chamada anã branca. Será o fim da vida na Terra. Nosso planeta será engolido por esta explosão solar, que acontecerá só daqui a muito tempo. Mas a ciência também já mostra que a cada bilhão de anos o Sol ganha cerca de 10% de força, de brilho. Então daqui a 1 bilhão de anos, provavelmente, a vida na Terra como conhecemos hoje já se tornará inviável por conta desse ganho de brilho solar, que já pode ser capaz até de evaporar os nossos oceanos. Então a vida aqui na Terra, do jeito que conhecemos hoje, tem um prazo de validade e não há problema algum. São projetos que existem, projetos planetários, escolas que têm um período de funcionamento dentro do universo que é pura ordem. O universo é cosmos, não caos, já diziam os filósofos. Então os espíritos que estão aqui em aprendizado e que estarão nesta fase em que estes grandes colapsos ocorrerem, serão reencaminhados para outras moradas da casa do Pai, outras escolas do universo onde continuarão a sua caminhada nesta estrada sem fim. Próxima pergunta da Beta Garavaldi. Parece que muitas coisas que estamos passando como humanidade parecem ser uma última tentativa desesperada das trevas para retardar a regeneração do planeta. Como se as forças do mal estivessem fortemente organizadas para que falhemos. Eu vejo assim também. Aqui no litoral tem uma expressão caiçara que diz que estar como um siri na lata, ou seja, oriçado, com medo, cheio de movimentação frenética. E as trevas realmente estão assim. Elas estão percebendo os grandes expoentes da maldade, porque existe uma hierarquia nas legiões do mal. Isso é natural. O mal também se expressa de forma organizada no planeta. Estes espíritos são inteligentes, eles conhecem muitos mecanismos
do universo e os utilizam para os seus próprios interesses. Mas eles sabem que o planeta está numa fase de transição e sabem que seus dias aqui estão contados, porque muitos deles já até passaram por outros exílios. Para entender melhor esta questão da transição planetária, temos uma playlist aqui no canal só sobre isso. Mas o fato é que estamos vivendo um processo de transição e os espíritos ligados ao mal, eles sabem que já perderam esse jogo, mas têm interesse em atrasar ao máximo. E no século XX ocorreram grandes tragédias que pareciam que eles tinham ganhado o jogo. Lembremos aí da Segunda Grande Guerra Mundial, talvez o período mais triste da história da humanidade. Mas décadas se passaram, muitos avanços ocorreram e vão continuar ocorrendo para que a regeneração do planeta aos poucos ganhe em velocidade. E vai ganhar ainda mais quando começarem a encarnar aqui, já começou este movimento, mas quando os espíritos da chamada geração nova, expressão que a espiritualidade nos trouxe no livro A Gênese, de Allan Kardec, geração nova que representa os espíritos que vão começar a encarnar aqui na Terra, trazendo novos valores, novos paradigmas, acelerando a evolução da humanidade. E é exatamente neste livro, que é uma aula de transição planetária, principalmente no capítulo 18, recomendo muito a leitura para vocês. É exatamente neste capítulo que a espiritualidade nos tranquiliza, dizendo que a grande luta destes tempos de transição é a luta de ideias. Não haverá grandes cataclismos que dizimarão boa parte da humanidade. As dificuldades que estamos encontrando já estão aí postas. Terremotos, catástrofes ambientais cada vez mais frequentes, a temperatura global subindo cada vez mais, ondas de calor, situações difíceis ocorrendo em toda parte, mas um grande cataclismo que dizimará boa parte da humanidade, isso não ocorrerá. E se vocês encontram aqui na internet muitos vídeos, muitas chamadas, manipulando o medo que temos desses grandes colapsos, cuidado, cuidado. Selecionem melhor os conteúdos que vocês estão tendo acesso, percebam como aquilo faz você se sentir, porque para nós o foco que precisamos realmente priorizar é a nossa mudança interior, é isso que irá nos libertar das reencarnações, da roda de Sansara, nestes mundos densos, isso que nos dará a alforria espiritual. Ainda levaremos tempo para construir isso, mas este deve ser o nosso foco. Se realmente acontecer algo grande que expulse-nos do corpo físico, continuaremos nosso aprendizado em outro local. De fato, no livro do Apocalipse, capítulo 16, se fala uma grande batalha do Armagedon entre as forças do bem e do mal, batalha que levará à construção de uma nova ordem mundial. Veja, são muitas referências que realmente trazem essa perspectiva de que estamos vivendo uma transição para um outro momento, que possamos ser agentes desta transição, auxiliar as forças da luz na construção deste novo momento, e não sermos arautos do medo, da insegurança, arautos que disseminam ideias que só trazem apreensão e desespero. E se com certeza o mundo não vai acabar tão cedo, o que podemos sim prejudicar são as condições de vida da humanidade neste planeta. O que, de certa forma, já estamos fazendo, principalmente em termos ambientais. Enquanto mantivermos uma postura, enquanto espécie, predatória, poluente, não apenas no nível físico, mas também no nível energético, emitindo emanações mentais doentes que poluem a psicosfera energética do planeta, trazendo também suas consequências de diversas formas, tudo isso tornará a vida difícil e os espíritos que conseguirem permanecer na Terra nos próximos séculos terão esta tarefa, a difícil tarefa de reconstrução das bases da nossa sociedade e, consequentemente, isso trará um alívio ao planeta. Vocês lembram, nos primeiros dias da pandemia, todo mundo em casa, como vários indicadores ambientais rapidamente melhoraram? Então o planeta tem esta
condição de se recuperar, mas vai levar tempo. E, em muitos aspectos, podemos chegar num ponto de não retorno, que tornará a vida no mundo de regeneração mais difícil do que poderá ser, que tornará esta transição para um mundo já regenerado mais lenta do que poderia ser. Tudo refletirá o nosso livre-arbítrio. Agora, pregar que um grande cataclismo, uma grande escuridão, 3 dias de escuridão, nós não devemos temer escuridão, 3 dias de escuridão, mas a escuridão que ainda existe em nós. Isso é uma frase que eu gostei muito do nosso grande professor Wagner Borges, uma grande referência em espiritualidade dos nossos tempos, quando ele explica que não devemos temer nenhum tipo de catástrofe mundial, porque se algo realmente acontecer, o nosso aprendizado continuará em outras condições, e quem te coloca nesta vibração de medo por conta disso, ou está servindo outros interesses, ou está visando os próprios interesses de conseguir atenção por meio de práticas sensacionalistas. O Leandro, ele pergunta se o aumento dos casos de transtornos de ansiedade tem conexão com um período de transição planetária. Se o convívio com um ambiente tão hostil pode ser um gatilho para estes distúrbios. Com certeza, Leandro. Neste período de transição, onde tudo é mais intenso, tudo é mais confuso, tudo está em efervescência por conta de mudanças de paradigmas, de mudanças aceleradas, que muitos não se adaptam. Hoje vemos um grande estímulo, cada vez mais exacerbado, à competição, à comparação entre as pessoas, a luta pela sobrevivência muito difícil. Então, naturalmente, isso vai influir na saúde mental da população. Existem já estatísticas mostrando isso. E, curiosamente, uma das obras de Allan Kardec, a Espiritualidade, coloca que uma das grandes características do período de transição planetária seria o aumento dos casos de suicídio e loucura. Loucura podemos substituir pelo termo transtornos mentais, porque não havia esse termo na época. E o aumento da prevalência de transtornos mentais, o aumento do índice de suicídios, tem sido realmente uma marca desses tempos que estamos vivendo, mostrando mais um sinal de que estamos em plena transição planetária. Este período que foi anunciado, que foi sinalizado, que foi alertado por diversas tradições espirituais. Já o Francisco Haroldo, ele pergunta como explicar o que foi dito que a partir do ano 2000 não reencarnariam mais espíritos violentos. Não é isso que estamos vendo 23 anos depois. Realmente, Francisco, ainda estão encarnando espíritos com tendência à violência, espíritos que vão cometer crimes. Isso ainda está acontecendo porque esta transição ela é muito gradativa. Não sei aonde você viu isso, que a partir dos anos 2000 só encarnariam espíritos iluminados ou totalmente predispostos ao bem. Eu acredito que não seja bem assim, que esta geração nova, que a espiritualidade faz referência, virá de forma muito gradativa. Tem um livro de 2006, Transição Planetária, onde o espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Franco, coloca que a partir de 2005 estavam encarnando aqui no planeta espíritos provenientes de outros planetas com missões específicas em várias instituições humanas para alavancar a nossa evolução, para trazer outras formas de se propor as rotinas do nosso mundo, quebrar paradigmas, enfim. E que a partir de 2025 isso seria intensificado ainda mais. Então, claramente, nesta primeira metade do século XXI, estamos num período onde gradativamente só poderão aqui reencarnar espíritos com outros valores. E talvez nós, e este é um grande alerta que a espiritualidade traz, que talvez devêssemos pensar nisso com mais frequência. Talvez nós estejamos tendo a última chance de provar que já estamos conectados com os valores que estarão predominando
na Terra regenerada? Paz, respeito, fraternidade, defesas de todas as formas de vida, em todos os seus aspectos, justiça, enfim. Já o Gabriel Oliveira Benjamin, ele pergunta se os espíritos que serão exilados para um planeta primitivo poderão retornar à Terra após atingirem um grau melhor de evolução. Sim, Gabriel, isso é comum nesses exílios, que após um período, que pode ser um período muito longo, de muitos milênios, tendo como referência o tempo aqui na Terra, após um período longo, em outros mundos, onde as condições evolutivas estarão mais apropriadas para que se dê vazão aos impulsos, para que as provas e expiações possam ter mais coerência e compatibilidade com o que ainda expressamos, após um período muito longo nesses mundos, o espírito retorne ao mundo em que foi exilado, porque ele mesmo pode deixar aqui afetos, recordações, que o fazem ter esta vontade. Quando os exilados de Capela chegaram aqui, por exemplo, principalmente os que encarnaram entre os egípcios, eles trouxeram esta saudade de um paraíso perdido, muito forte em seus psiquismos. Os egípcios, por exemplo, a vida deles era toda voltada como uma preparação para a vida após a morte, porque trouxeram isso de forma muito vívida. E a maioria dos egípcios que vieram de Capela, a maioria já retornou para este sistema planetário. Para entender melhor essa questão dos exilados de Capela, também na playlist Transição Planetária há vídeos sobre isso. E a Áurea, minha xará, Áurea Lara, fale um pouco sobre a violência e como lidar com ela neste momento de transição planetária. Áurea, eu acho que a gente tem que olhar principalmente para a violência que ainda existe dentro de nós mesmos. Nós devemos ter cuidado de nos colocarmos como criaturas do bem, enquanto os outros são as criaturas do mal, que serão exiladas, que serão jogados em outro mundo. E nós estamos em outra condição. Não, todos nós aqui temos luz e escuridão dentro de nós, todos nós aqui temos também posturas violentas no nosso dia a dia, nem que seja a violência da palavra, a violência da indiferença, a violência do julgamento. Então, temos que tomar nossas precauções, porque realmente a violência ainda existe no mundo, mas se cuidarmos de cultivar a paz dentro de nós, a benevolência, criaremos um magnetismo que automaticamente nos afastará de qualquer tipo de evento, de situação que possa nos prejudicar. E devemos ter a consciência que ainda vivemos num mundo hostil, num mundo que recebe seres dos mais variados graus de consciência, mas se tivermos dando conta de cuidarmos da violência que ainda existe em nós e expressarmos o melhor que pudermos, já estamos fazendo a nossa parte, deixando o resto com outras instâncias, porque foge ao nosso controle o que acontecerá com o mundo, quando este quadro será realmente ultrapassado. Tentemos também não nos preocupar demais com os destinos da humanidade. Confiemos em Deus, confiemos na espiritualidade. Existem criaturas, seres muito sábios, muito sábias, dirigindo os destinos deste planeta. Não estamos, a Deus dará, essa expressão tão contraditória, estamos nas mãos de gênios celestes, que sabem muito bem, conhecem muito bem cada um de nós. Estamos exatamente nos lugares que precisamos estar para darmos a nossa contribuição para que este período tão difícil de transição seja superado da forma mais branda possível. E que bom que estamos encarnados nestes momentos decisivos da humanidade. Muitos espíritos não tiveram esta coragem, isso já é uma vitória para todos nós. Estamos vivendo talvez uma das encarnações mais importantes, que possamos fazer ela valer a pena, porque isso nos fará com certeza dar um salto evolutivo que talvez estejamos esperando há muito tempo. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Se possível, deixe a sua pergunta aí nos comentários, deixe o seu like, que ajuda muito o canal, compartilhe este vídeo com alguém.
Quero agradecer aos novos membros apoiadores do canal, a Raquel Belani, Sani Soares, Vinícius Nascimento, o Edilson Abrantes e o Edson Brasil. Muito obrigado! E eu vou deixar na tela final vídeos sobre a transição planetária e também sobre os exilados de Capela. Alegria, você é um espírito imortal vivendo num universo sem limites. Um grande abraço, até um próximo vídeo. Tchau!